Ontem saiu uma matéria de um colunista meio que contra a redução de impostos quanto à promessa da Takaichi sobre o zeramento, colocar zero para o imposto sobre o consumo. Hoje saiu uma matéria logo pela manhã falando sobre como você pode contornar isso por esse colunista aqui, Hidetomi Tanaka, e ele parece ser um pouco mais a favor do zero zerado e não do 1% que a galera tá tentando meter goela abaixo no povo. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, porque ele traz uns termos diferentes que até então eu não tinha me ligado. Eu acho que pode ser interessante cobrir isso aqui nessa notícia. A versão do Ministério das Finanças a corte de impostos permanentes e créditos fiscais com benefícios está chegando ao seu ápice. Não se deixe enganar pela mentalidade de priorizar a austeridade. Esse ponto aqui foi bem interessante, a escolha dessa palavra aqui, austeridade. Eu não sei se é algum problema de tradução, e geralmente é, não é, as traduções estão bem corretas até então, mas essa palavra em si, austeridade, ela significa cuidado com o gasto público, ou seja, reduzir o gasto público, tentar cuidar de você organizar suas finanças e ter mais cuidado com seus gastos públicos. Então, você vê que tem duas turmas que, embora trabalhem pelo mesmo prol de repente, fazer o bem de reduzir o imposto de consumo da nação, da população japonesa, existe um grupo que eles não são tão a favor de zerar esse imposto, mas sim eles são a favor de você controlar os gastos públicos. E aí é que tá uma pegadinha, cara. Eu nunca vi na vida um político falar que vai controlar gastos públicos sem ter que, de fato, cortar algum privilégio. Por exemplo, você tem alguns auxílios e benefícios a mais que um funcionário público tem, e não importa se. Quando você pensa no Brasil, você pensa que é só o brasileiro que tem essas mordomias. No Japão também tem, eu já fiz vídeo falando sobre isso, e é umas mordomias bem gordas, dependendo do qual nível do funcionalismo público você está. Esse tipo de coisa, eu nunca vi alguém comentando a respeito aqui no Japão sobre tentar cortar essas regalias. Mas e é esse o ponto que o cara ele tenta atacar aqui, mentalidade de priorizar a austeridade. Ele fala pra gente não se deixar enganar por quem quer tentar jogar essa tacada de não, a gente vai se controlar, a gente vai poupar, a gente não vai fazer regalias inúteis pra gente. Porque geralmente esse povo ele nunca faz o trabalho de cortar essas regalias. E essa mesma galera, ela está tentando criar empecilhos para evitar esse corte de impostos em frente ao consumo, né, bens de consumo. Então bora lá, bora ver bem rapidamente o que essa matéria fala, né? Como vocês podem ver, é uma discussão em cima da promessa da Takaichi, que ela tinha prometido lá os seus 0% ali nas eleições de fevereiro. E após algum debate, né, eles perceberam lá com um jeito bem estranho de que o ponto de venda não pode zerar, tem que ser 1%. Deram uma de louco ali total, cara, porque não faz o mínimo sentido de você querer que uma máquina não aceite zero, cara. É a desculpa mais de merda que eu já ouvi falar. E eles vão tentar meter o 1% mesmo ali pro abril do próximo ano. Foi isso que foi acertado até então. E o que essa galera que defende a austeridade tá falando? Eles são meio que contra, né? Levaria tempo para atualizar o sistema do ponto de venda, então o corte de imposto sobre o consumo é difícil. Eles estão falando, se é difícil de repente atualizar o sistema, então o corte no consumo vai ser difícil também, né? Tipo, vamos desencanar isso aí, vai. E primeiro vamos tentar oferecer apenas pagamentos simplificados, então não há necessidade de cortar os impostos sobre o consumo. Então eles estão tentando aqui adicionar alguma coisa mais
interessante, como vocês podem ver, tentar criar esses créditos tributários reembolsáveis, que eu imagino que vai ser parecido com o que há no Brasil, que você declara lá o seu imposto de renda e depois você recebe uma quantia a mais, porque foi cobrado um imposto a mais e você faz a restituição. Eu não tenho certeza, mas é provável que seja isso pela descrição. Então eles falam, vamos primeiro oferecer esses pagamentos simplificados, então não há necessidade de cortar o imposto sobre o consumo. Então, muito provavelmente tem uma patotinha ali de político de merda, que ele tá assim, ó, não passa nem o Wi-Fi ali naquele buraco, porque eles estão com muito receio de perder essa lamatinha do imposto do 1%, e aí o que eles vão fazer é tentar fazer esse imposto semelhante ao do Brasil, de fazer a parte simplificada, o cálculo simplificado de tudo que você teve de pagamento de imposto. No final das contas, você recebe uma merrequinha de volta, que nem bate perto da porcentagem que você vai gastar ali do total do consumo. E fica por isso mesmo, né? Você não atualiza essa tabela de cálculo simplificado do sistema tributário e no final das contas é uma forma de você tentar enganar o povo. O que eles estão tentando fazer aqui é mascarar uma fórmula de calcular esse imposto tributário para evitar que você corte o imposto total de fato. Então você vê que o japonês ele é um bicho sagaz, que ele sabe que o seu povo é um pouco mais inteligente. O que ele faz? Ele fala, olha, essa parte de você colocar imposto de 0 e 1% não vai rolar, mas a gente vai dar para vocês o crédito simplificado tributário. Então ele coloca toda essa máscara enigmática, né? Falando, pô, a gente vai colocar esse mecanismo aqui de calcular uma forma para você receber o tributo de volta que a gente não calculou direito para cobrar em cima de você, mas aí a gente vai devolver conforme o quanto você ganha. Então, se você ganha pouco, a gente vai retornar um pouco mais. Se você ganha muito, a gente não vai retornar tanto assim. Depende muito de como a gente vai calcular. E aí você vê que eles jogam a atenção do ponto de você reduzir o imposto para 1%, que vai ferrar muito no bolso do político, para uma forma de você tentar retornar migalhas para o cidadão japonês. Eles estão começando a entrar aqui com um jogo de simbologia. Como assim? Eles criam esse símbolo, né, esse nome aí fantasioso do crédito mágico para quem ganha menos vai receber mais, quem ganha mais vai receber menos, vamos fazer uma justiça social. Eles criam toda aquela mágica ali em cima do nome, para no final das contas oferecer um mecanismo de merda, que você não vai ter tanta vantagem comparado com a redução do imposto de fato que eles tinham prometido logo ali no início de fevereiro. Então é essa jogada que eles estão tentando fazer. É uma jogada de marketing para maquiar uma solução de merda, para substituição de uma solução que vai afetar o bolso deles. É basicamente isso. E é muito bom a crítica desse indivíduo aqui, porque ele claramente não está feliz com o rumo das discussões que estão acontecendo. E aí ele propõe aqui uma forma de você tentar contornar, né, essas soluções desses defensores da austeridade. Eu queria saber quem que são esses defensores da austeridade, porque tem nome grande aí que ele não está aparecendo direito, que ele está se doendo com essa redução de imposto. Então, o que ele propõe, esse cara da coluna? Ele fala o seguinte: como se alinhar com a promessa eleitoral da Câmara dos Representantes de 0%? Ele falou o seguinte aqui, né? Ele falou uma parada toda aqui que eu vou tentar simplificar aqui na minha fala. Ele pensou o seguinte: pô, se os políticos eles estão tão assim ouriçados para querer tentar é, criar uma outro mecanismo, uma outra forma de reduzir ali o fardo do cidadão japonês com os impostos, ao invés de reduzir para 0%, por que não fazemos o seguinte? A gente
coloca 1%, reduz para 1% que vocês estão falando, e aí já mete esse outro mecanismo em cima. Porque aí você vai ter a redução do imposto e mais um mecanismo para voltar o imposto para o cidadão. Que aí sim você vai ter uma contribuição para o lado da população, né? Você vai ajudar a população de fato a eles terem um pouco mais de poder de compra. Você não vai ter tanto imposto de consumo e você vai ter também um retorno a mais em cima desse mecanismo que foi criado em favor da população, esse crédito simplificado reembolsado. E aí você vê, será que vão acatar com essa proposta? Eu já tenho minha resposta. Eu queria, infelizmente eu não tenho o nome de quem está contra, quem está a favor, porque essas matérias aqui do Japão, eles acabam não colocando nomes que deveriam ser colocados. Quem é a favor, quem não é a favor, então é difícil você achar o taxade da vida ali dentro. Mas você vê que tem pessoas ali no meio poderosas, né? Se não fosse poderosas, não iria sair no jornal, que não está feliz com isso e está tentando bater e impedir esse imposto zerado. Enfim, tá interessante essa novela, galera. Se você curte notícias do Japão, considere se inscrever no canal. Fiquem à vontade na seção dos comentários, deem o joinha e até o próximo vídeo.